A vida da nota. As primeiras notas surgiram na China entre o século X e XI durante a dinastia Song para facilitar o comércio, evitando o transporte de grandes quantidades de moeda metálica. Já no mundo ocidental, o primeiro país a emitir notas foi a Suécia, em 1661, e mais tarde a Inglaterra. Em Portugal, circularam diferentes documentos em papel aceitos como meio de pagamento desde a Idade Média, tais como as livranças e as letras de câmbio, e mais tarde, os recibos ou certificados de depósito na Casa da Moeda, emitidos no reinado de Dom Pedro II, as ações de companhias comerciais privilegiadas, criadas no reinado de Dom José, ou as apólices do Real Erário, iniciadas no reinado de Dona Maria I. As primeiras notas portuguesas foram emitidas em Reis pelo Banco de Lisboa, em 1822, durante o reinado de Dom João VI. Este banco estava então instalado no edifício da Câmara Municipal de Lisboa. Em 1835 foi constituído o Banco Comercial do Porto, que também emitiu notas próprias a partir de 1836. Visualmente, estas notas eram semelhantes às do Banco de Lisboa. Em 1846, com a fusão do Banco de Lisboa e da Companhia Confiança Nacional, foi fundado o Banco de Portugal, com o privilégio de emissão de notas no país. As suas primeiras notas foram emitidas em 1847, tendo sido utilizado papel ainda com a marca d'água do Banco de Lisboa. Posteriormente, outros bancos emitiram notas. Só em 1891, efetivamente, o Banco de Portugal passou a ser o único banco emissor do país. A implantação da República trouxe consigo um novo sistema monetário, adotando o escudo como unidade monetária em 1911. O escudo manteve-se em circulação até 2002, ano em que o euro foi introduzido como moeda. A última nota em escudos, com a efígie do historiador João de Barros, foi emitida em 1997. Ao longo da sua história, o Banco de Portugal procurou sempre emitir notas de elevado valor estético, convidando artistas para a criação dos seus desenhos, tais como Domingos António de Sequeira, notável artista e pintor oficial da corte, que desenhou as primeiras notas do Banco de Lisboa; Eugène Monchon e João de Sousa Araújo, autor das maquetas de notas dos anos 60 e 70 do século passado. Mais recentemente, Luís Filipe de Abreu, reconhecido artista plástico e professor da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, foi, desde 1980, responsável pela concepção artística das séries de notas em escudos, dedicadas a vultos da cultura portuguesa e da época dos descobrimentos. É uma maquete do verso da nota de 10.000 escudos do Infante Dom Henrique. O meu desenho foi baseado numa reconstituição bastante rigorosa feita por especialistas da náutica desta época. Com a entrada em circulação do euro, em janeiro de 2002, a produção de notas passou a ser coordenada pelo Banco Central Europeu. Este atribui aos bancos centrais de cada país a responsabilidade da produção de notas, a qual é encomendada a impressores acreditados. No caso do Banco de Portugal, a produção de notas é encomendada à empresa Valora, da qual detém 100% do capital. O processo de impressão envolve 3 etapas distintas: o offset, o intaglio e a numeração. As imagens das notas são em primeiro lugar gravadas em várias chapas de offset. Para a impressão em offset, é utilizado papel adquirido em empresas credenciadas que o fornecem já com alguns elementos de segurança incorporados. Ao entrarem na máquina de offset, as folhas passam por 2 conjuntos de chapas em alto relevo que imprimem frente e verso da imagem da nota, por via de uma técnica indireta e simultânea.
A impressão em offset é seguida pela impressão intáglio, que utiliza chapas com a imagem em baixo relevo. Estas chapas exercem uma elevada pressão sobre a folha, imprimindo relevo à imagem, imprescindível para a verificação de autenticidade da nota e para o seu reconhecimento por portadores de deficiência visual. Com a numeração das notas, utilizando a técnica tipográfica, conclui-se o processo de impressão. Após o que as folhas são cortadas e as notas contadas por um processo automático e separadas em maços de 1000. Os materiais utilizados, assim como as diferentes etapas do processo de impressão de notas, são sujeitos a um controlo de qualidade exigente, apoiado em equipamentos de aferição rigorosa que detecta possíveis anomalias. Após estes procedimentos, as notas são embaladas e entregues ao Banco de Portugal, que depois de verificada mais uma vez a sua qualidade, as armazena em casas fortes. Aqui aguardam a entrada em circulação, em função das necessidades da economia nacional, no contexto do Eurosistema. As notas entram em circulação através das operações de levantamento efetuadas pelas instituições de crédito junto dos serviços de tesouraria do Banco de Portugal. O transporte destas notas é assegurado por empresas especializadas, sendo posteriormente distribuídas junto dos balcões dos bancos e pelas ATM. Para além de receber as notas impressas pela Valora, o Banco de Portugal também é depositário de notas enviadas pelas instituições de crédito, como os excedentes de notas em circulação. Estas notas são todas verificadas uma a uma, através de equipamentos que contam, reconhecem a autenticidade e aferem a sua qualidade. Depois de validadas, as notas aptas regressam à circulação e as notas sem qualidade são destruídas, sendo os resíduos compactados em briquetes e reutilizados como combustível na produção de energia. Quando são detectadas notas falsas, o Banco de Portugal submete-as a uma análise exaustiva, registando-as e classificando-as num sistema de informação específico, gerido e partilhado ao nível do Eurosistema com outras entidades especializadas na prevenção e combate à contrafação. O Banco de Portugal presta ainda um serviço público, direto aos cidadãos, procedendo à eventual substituição de notas danificadas. Esta instituição é igualmente responsável pela formação e qualificação de profissionais que operam com o numerário e realiza também ações de formação e sensibilização destinadas a diferentes públicos. Ao cumprir este conjunto alargado de atividades, o Banco de Portugal salvaguarda a credibilidade das notas que circulam no país, assegurando a confiança dos cidadãos.